E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e, gente, hoje é dia de falar de uma coisa muito, mas muito polêmica, que é o protagonismo. Isso aí aterroriza a série há muito tempo já. Olha só, eu vou parar de assistir The Walking Dead se o fulano morrer, se o ciclano, morrer ou se virar um vilão, por exemplo, eu vou dedicar minha vida a falar mal dessa série e todo mundo que eu conheço nunca vai querer assistir The Walking Dead porque eu vou falar muito mal da série e a MC vai perder a audiência e vai fechar as portas. São algumas dessas frases aí que as pessoas que olham o protagonismo como algo positivo dizem. Eu não estou aqui de forma alguma para repudiar você que diz isso ou para dizer que você é o fanboy ou algo do tipo, tá? Eu estou aqui para tentar fazer você entender o que seria o protagonismo e o quanto ele é prejudicial para quem assiste a série, tá bom? Então vamos lá direto ao ponto. Primeiro, ao falar de protagonismo, é importante lembrar o que é The Walking Dead, tá? The Walking Dead é nada mais nada menos que uma série de sobrevivência apocalíptica no mundo cheio de zumbis, mortos, vivos. Venha comigo um instantinho aqui, vamos pegar os dados mais básicos do mundo. Quase todos são zumbis. Pouquíssima gente viva, ser humano, sobrou. Então é óbvio que a humanidade agora está caminhando, no The Walking Dead, está caminhando para ser 100% zumbis. Não? Sim. Sem dúvida, não é? Ou seja, todo mundo que morrer e não for enterrado com um tiro, um ferimento no cérebro, vai voltar como um morto-vivo, como um zumbi. Logicamente, todo mundo, uma hora, vai morrer. Por quê? Porque quanto mais mortos para lutar contra os vivos tiverem, mais difícil fica para os vivos sobreviverem. Menos colaboração e menos apoio de um ao outro. Ou seja, o final de tudo isso aí só pode ser a morte, a não ser que haja uma cura. Todo mundo vai morrer uma hora, tá? Vou dar um exemplo aqui muito básico. Em 2014, quando a Beth morreu, mais de 30 mil pessoas assinaram um abaixo-assinado para a MC devolver a personagem para o seriado. Então, cara, é uma coisa muito complexa de se fazer ressuscitar alguém, tá? Isso aí é muito embaçado. A pessoa morreu e ela tinha sido morta com um tiro bem dado no meio da cara. Então, velho, é meio complicado, tá? A não ser que explicassem como sendo uma visão de alguém, isso aí nunca iria acontecer. Ela não voltaria. Mas as pessoas fizeram abaixo-assinado. De uma forma ou de outra, vamos passar adiante para outro exemplo. Na sexta temporada, quando o Glenn perdeu tripas do peito, quando o Nicholas morreu e o pessoal ficou na dúvida se era o Nicholas ou se era o Glenn, muita gente que eu conheço, sem ver os próximos episódios, já começou a xingar a MC. E quando o Glenn foi tirado, quando o nome do Steven Yeun foi tirado dos iniciais, dos créditos iniciais de The Walking Dead, aí sim que o pessoal caiu matando, falando que o Glenn tinha morrido e que a MC deu uma morte muito lixo pro cara. Beleza, a morte do cara tinha sido muito lixo e as pessoas reclamaram. Caraca, se o Glenn morreu, foi uma porcaria a morte dele. Aí o Glenn vem morrer no final da sexta temporada, no começo da sétima temporada, desculpa. Quando o Glenn morreu, todo mundo falou, caraca, a morte do Glenn foi muito violenta. Tá difícil agradar todo mundo, meio embaçado. Uma hora o cara morre e o pessoal fala que a morte foi um lixo, morre entre aspas, quase morreu, o pessoal achou que tinha morrido, deu a impressão que ele morreu sim, depois de um tempo a gente vai perceber que era tripa saindo do peito, mas enfim, foi complicado perceber aquilo, na hora todo mundo achou que ele tinha morrido mesmo, e aí depois de um certo tempo, o Glenn morre de uma morte muito digna de um filme de terror, uma coisa impressionante, muito bem construída, e todo mundo reclama, foi muito violento, mataram o personagem favorito da gente aqui e tal. Olha só, gente, é totalmente compreensível, isso aí se chama decepção. A gente se decepciona, é óbvio. Eu fiquei decepcionado quando o Glenn morreu. Eu falei, caraca, mataram o cara mesmo, não é possível. E dói o coração, e a gente fica angustiado e fala, nossa, eu nunca mais vou ver o cara aí. A vontade mesmo é gritar pra MC, dar uns tapas na cara lá do Robert Kirkman e falar, cara, devolve o Glenn agora, entendeu? Mas é impossível, por quê? Porque a gente tá vendo um apocalipse zumbi. A gente tá vendo a queda da humanidade, o caos, o mundo vai caminhar pra destruição e não tem como voltar atrás, cara. Entenderam? Essa é que é a questão, a gente tem que entender, tem que aceitar, cara. Se você morreu, morreu. Não vai voltar, não tem jeito. Faz o que faz agora. Depois não tem como você voltar atrás. Essa é a questão do The Walking Dead. O Glenn fez o que fez, foi um ótimo personagem, sobreviveu, morreu e fazer o quê? Muita gente que eu conheço falou, se o Glenn morreu, pare de assistir. Durante a sexta e sétima temporada ali, antes de vir o episódio que ele realmente morreu, foi mostrada a morte dele, a gente falou, se o Glenn morreu, pare de assistir. Pouca gente parou de assistir. Chama-se decepção do acreditado. A pessoa que jurava que não vai acontecer e aconteceu. Veja bem, vou te dar um exemplo básico. Você pede o seu pai para te dar um Xbox no Natal, ele chega com um PS3. Ele pede um Xbox One, ele chega com um Xbox 360, por exemplo. Você pede um PS4, chega com um PS3. E você fala, não, tá, meu pai me deu um negócio aqui que foi até legal, mas eu nunca mais quero olhar na cara dele porque ele me deu um PS3, eu queria um PS4.
aí no outro dia você tá lá jogando FIFA com seu pai no sofá. Mano, não existe isso. Você pode almejar a coisa do quanto for, você pode desejar aquilo do quanto for. Você talvez não possa ter, mas tem que ser, você vai ficar satisfeito com o que você tem. Se você tinha um PS2, pediu um PS4 e um PS3, já é uma evolução, entendeu? Essa que é a questão. Você sabia que o Glenn uma hora ia morrer. Todo mundo vai morrer, isso é óbvio. E aí tudo bem, o Glenn morreu daquele jeito, você falou, cara, eu não queria que o Glenn morresse daquele jeito igual ele morreu no começo dessa temporada. E ele vai lá e morre de uma forma incrível. Você fala, nunca mais eu vou ver The Walking Dead porque o Glenn morreu agora. Depois você está assistindo de novo. Então é a questão de que vocês têm que começar a ter a maturidade na cabeça de vocês aí de que não existe essa questão de eu vou parar de assistir, tá? Se você realmente é fã, cara, você só vai parar de assistir o dia que eles fizerem, sei lá, o final da série. Não tem como, tá? Olha só, quando eu era mais novo, eu comecei a ver The Walking Dead, eu parei de ver quando o Dale morreu. E depois eu voltei. Tá? Eu fiquei chateado porque eu gostava muito do Dale, mas a gente sempre acaba voltando, entendeu? É sempre assim, cara. Não adianta. Então a gente tem que começar a entender que não importa o quanto você deteste a morte de alguém, o quanto você deseja que o Daryl fique vivo pra sempre, que seja um personagem eterno, uma hora ele vai morrer. Você vai ficar revoltado, você vai ficar chateado, vai dizer que vai parar de assistir, mas você vai acabar voltando a assistir. Não tem como, tá? Por favor, se você é um cara que assistia The Walking Dead e parou de ver depois da morte do Glenn, comenta aqui embaixo pra mim que eu quero ver se tem alguém, cara. Eu quero ver se tem alguém, porque eu recebi muitos comentários nas lives do primeiro episódio de gente que pararia de assistir. E até hoje eu não vi ninguém realmente que parou. Alguém veio relatar, eu parei de ver e nunca mais eu toquei no assunto de The Walking Dead com a minha família, nem com meus amigos, eu nunca mais vi The Walking Dead. Eu duvido que exista alguém aqui no canal assim, pelo menos eu duvido. Pelo menos que eu conheça pessoalmente, não existe, tá? Não existe. Pouquíssima gente que falou que não ia assistir, não assistiu, eram pessoas que não assistiam antes também. Que assistiram, tipo, a sexta temporada, assim, sabe? Não pegaram nenhuma primeira, nem a segunda, terceira, quarta, não viram a história nenhuma, pegaram ali no bagulho, no bonde andando já, assistiram a morte, né? Se apegaram ao Glenn, porque na sexta temporada o Glenn é muito interessante, é um personagem que chamou muita atenção na sexta temporada, e aí o pessoal se apegou a ele de uma forma incrível, né? Chegou e morreu, aí o pessoal pode ver. Mas era gente que não assistia a série antes, então isso é totalmente normal, eu vejo como uma coisa totalmente aceitável. Agora, quem começou a ver do primeiro episódio, chegou na sétima, viu o Glenn morrer e parou, é porque não gostava de The Walking Dead antes, porque depois que o Herschel morreu, eu acho que pior que a morte do Herschel é só do Dale, cara. Tá? Pra mim, que sou fanboy dos dois, tá? Desculpa, eu sei que você também gosta muito de outros personagens. Mas eu quero lembrar você de uma coisa, tá? Você que tá falando isso aí que vai parar de assistir, veja o seguinte, Fear the Walking Dead começou com a história do Travis e da Madison. O Travis já se foi, tá? O Travis morreu. E não importa o quanto você reclame, ele não vai voltar. Então, meu querido amigo, os personagens principais também estão sujeitos à morte. E sim, o Rick pode morrer. E o próprio Andrew Lincoln já disse, o próprio Robert Kirkman já disse, e nós temos um filho dele que está se desenvolvendo muito bem nas HQs, e o cara está ficando muito legal mesmo, e o Rick está entrando em decadência cada dia mais, tá? Então não se surpreenda se daqui a algumas temporadas o Rick Grimes vier a falecer. Você vai falar que vai parar de assistir, mas você vai continuar assistindo. E eu aposto isso, tá? Eu sou capaz de apostar. Quanto ao Daryl Dixon, sobre a morte dele já é outra história. O cara não existe nas HQs. Mas não pense que ele é inútil agora porque ele está sem um foco agora. Porque no futuro existem várias teorias já muito interessantes, por sinal, de possíveis futuros para o Daryl Dixon. Então, meus queridos amigos, respeitem esse personagem incrível que é o Daryl e pare de ficar xingando os outros personagens porque você não gosta deles. E outra, o Glenn não morreu por culpa do Daryl. O Glenn já ia morrer, porque se ele não morresse, iam cagar naquele ponto, porque a Meg não evoluiria sem a morte do Glenn. A Meg hoje em dia é uma das personagens mais importantes nas HQs. E se o Glenn não morresse, ela com certeza não seria. Eu sou capaz de apostar que ela não seria, porque ela dava a sua confiança ao Glenn. O Glenn era o cara que cuidava da Meg. Agora, a Meg não tem o Glenn, ela tem que se virar. A Meg virou uma grande heroína, uma personagem principal ali, um dos focos das HQs. E quando a Meg aparece, é para destruir geral. A Meg sempre faz uma coisa bem feita, porque ela aprendeu isso com o Glenn e com o pai dela. Um pouco com a irmã também, com o Rick Grimes, mas mais ainda com o Glenn e com o pai dela. Você tem que lutar pelas pessoas o hoje, você tem que viver o hoje e fazer o que você pode fazer hoje, e é isso que você tem que aprender. Você tem que assistir a série hoje, sem pensar no, e agora que o Glenn morreu, o que virá? Vamos ver o hoje, episódio de hoje, primeiro episódio da oitava temporada, aí depois que a gente vê o primeiro, a gente vê o segundo, e assim por diante. Vamos curtir a série, sem xingar, sem vamos dizer assim, ter um preconceito no sentido de imaginar o que vai acontecer. Não, agora que o Glenn morreu, a série vai ficar uma bosta, porque não existe mais o Glenn. Aí entra o Negan,
Aí vai vir o Dwight, e você que não gosta do Dwight, eu sinto muito, você vai ter que se apaixonar pelo cara, porque é impossível não se apaixonar, porque é um personagem muito interessante, tá? Cara, vamos viver o hoje, tanto na vida real, quanto na questão de ver séries, quanto no seu dia a dia com a sua família, na sua escola. Viva o hoje, aproveita o dia de hoje, amanhã você vê depois, tá bom? Esqueça o dia de ontem, viva o hoje e deixa o amanhã para depois. Porque o amanhã só vem depois. O hoje é o que importa. Então, não fique criticando personagens. Espere eles serem desenvolvidos. Se morrerem sem ser desenvolvidos, aí sim, nossa, que pena, não desenvolveram. Beleza. Mas se desenvolverem e morrerem, deixaram algo bom no passado. Aí você vai lembrar do passado dele. Olha, o Glenn fez muita coisa e graças à morte do Glenn, a Maggie virou o que ela é hoje. Beleza? Viva o hoje, meus queridos. Um forte abraço, até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Eu fui!